Você sabe dizer se a quantidade de leite que você fornece para sua bezerra é suficiente para suprir as necessidades dela? Eu sou Ana Vitória e esse é mais um episódio do Porteira Dentro. A quantidade, a qualidade e o tempo de fornecimento do leite são muito importantes para ditar o sucesso do desenvolvimento dos animais em aleitamento. Em relação ao leite, antes da gente entrar no leite integral, que é durante todo o período do aleitamento que a bezerra vai estar mamando, é importante a gente falar sobre o primeiro leite a ser fornecido para ela, que é o leite de transição. E qual que é a diferença do leite de transição para o leite integral? O leite de transição, como o próprio nome já diz, é o leite que a gente ordenha da vaca entre o colostro até o leite integral. Esse leite ele tem um fator nutricional um pouco mais elevado se comparado ao leite integral, ou seja, ele tem mais sólidos e, além disso, ele vai ter componentes bioativos, alguns antimicrobianos naturais e também fatores de crescimento para estimular, além do desenvolvimento da bezerra inicial, também estimular as papilas intestinais, ou seja, como ele é rico de IGF-1, o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, também vai ocorrer um desenvolvimento muito grande das papilas intestinais da bezerra nesse primeiro dia de vida. E além do leite de transição, a gente vai para o leite integral, ou o leite que é fornecido durante todo o período até a desmama. Esse leite ele pode vir de várias fontes, como por exemplo, o leite integral, que é ordenhado das vacas e destinado para as bezerras, sendo pasteurizado ou não. E, além disso, também pode ocorrer a vinda de um sucedâneo lácteo, ou seja, é um leite que vem em pó e daí a gente adiciona a água na temperatura ideal, dilui nessa água e também fornece para a bezerra, para suprir as necessidades dela. E em relação à quantidade desse leite a ser fornecido, antes da gente pensar em volume, é importante a gente pensar em gramas de matéria seca de leite fornecido por dia. Por exemplo, se você fornece 4 litros de leite para sua bezerra e esse leite tem 12,5 de sólidos, mais ou menos, significa que a cada litro ele tem 0,125 gramas de matéria seca por litro de leite. Se a gente faz um cálculo desses 125 gramas por litro multiplicado pelos 4 litros por dia, a gente vai estar dando 500 gramas de leite por dia, ou seja, é muito pouco. Mas Ana, o quanto que é o ideal? O ideal é a gente trabalhar no mínimo com 750 gramas de matéria seca de leite por dia. Ou seja, se a gente tem um leite com 12,5% de sólidos, ou seja, 125 gramas de matéria seca por litro, ao fornecer 6 litros de leite por dia, a gente vai estar conseguindo suprir essa necessidade mínima de 750 gramas de matéria seca de leite por dia. Mas Ana, e se eu adensar esse leite para atingir as 750 gramas de matéria seca por dia, que é o mínimo recomendado? A gente pode usar de alternativas de adição de sucedâneo lácteo no leite integral para melhorar um pouquinho a quantidade de sólidos por litro, só que a gente não pode adensar demais, porque isso pode aumentar muito o poder de osmolaridade desse leite e, ao ser ingerido pela bezerra, pode causar sim um certo amolecimento das fezes. Então, além de se atentar à quantidade de matéria seca de leite por dia, também é importante prestar atenção no volume. Às vezes, trabalhar com 4 litros de leite, adensando ele demais, seja mais prejudicial para a bezerra para tentar atingir essa gramas de matéria seca de leite por dia recomendado, do que às vezes você aumentar o próprio volume de leite por dia para atender essas exigências dela. E em relação ao método de fornecimento desse leite, como a gente pode fazer? O ideal é a gente utilizar ou uma mamadeira ou um balde com bico. Aqui a gente tem um exemplo de um balde com bico e, além de prestar atenção, claro, na higiene desse material e do fornecimento ideal do volume de leite, a gente também tem que tomar muito cuidado e é muito importante a gente cuidar com a integridade do bico. Aqui a gente vê um bico que ele está bem íntegro, ou seja, ele não está muito aberto e, ao colocar o leite dentro do balde, ele não vai estar gotejando. Isso é muito importante, porque um bico muito aberto que goteja demais pode fazer com que o leite desvie da rota ideal, ou seja, faça uma falsa via durante a ingestão da bezerra e acabe caindo ou leite no rumen ou até, em casos mais graves, caia leite dentro do pulmão da bezerra, ou seja, faça uma falsa via, porque às vezes o volume de leite que está saindo do bico é muito grande e ela não está conseguindo ingerir esse leite, ele pode ir para o caminho errado, ou também, quando a gente tem um volume muito grande de leite vindo de uma vez só, ele pode escapar da goteira esofágica e cair direto no rumen. Mas Ana, o que é a goteira esofágica? A
goteira esofágica é um desvio que ocorre entre o esôfago e o omaso da bezerra, onde o leite, ao invés de cair no rumen quando ela está ingerindo, ele vai desviar da rota e ir para o local adequado para ocorrer a digestão, que é no abomaso. A digestão do leite que a bezerra ingere deve acontecer no abomaso. E em relação à temperatura do leite, o ideal é que o leite seja fornecido para a bezerra em uma temperatura similar à sua temperatura corporal, ou seja, 38 graus, no máximo 39 graus. Porque se o leite está muito quente, a bezerra vai ter dificuldade para ingerir. E se o leite está muito frio, além dela ter uma certa dificuldade para ingerir, vai atrapalhar o funcionamento ideal